antes que a luz dourada da alvorada impeça a noite de respirar, quando a cidade ainda repousa e o cheiro do café nem saiu do coador, uma batalha silenciosa já se arma no invisível. Espadas se erguem, dardos se apontam, tudo antes do primeiro bocejo. Ao entreabrir os olhos, você escuta o sussurro suave do espírito: levanta-te, sentinela do lar. Orar nesse instante não é recitar fórmulas, é erguer muralhas que o maligno não atravessa e colocar o Senhor como primeiro hóspede do dia. A Bíblia afirma: os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos ao seu clamor. Antes que o dia imponha suas pressões, você decreta: esta casa é território santo. Cada palavra vira tijolo de proteção, cada suspiro ergue muralhas invisíveis. Não é conversa consigo mesmo, é alinhamento com o céu, que convoca anjos e dispersa a névoa da ansiedade. Enquanto muitos ainda sonham, você semeia vitória para todos que despertarão sob este teto. Se esta oração ressoou no seu coração, declare nos comentários: amém, glória a Deus. Minha família está segura nas mãos do Altíssimo. Enquanto muitos ainda acreditam que o dia começa quando a luz entra pela janela, os que oram sabem: o dia começa no mundo espiritual. Antes do pão na mesa, antes do jornal ou das notificações do celular, algo invisível já está sendo decidido. O inimigo é astuto e tenta entrar pelas brechas mais sutis. Pensamentos, distrações, conflitos silenciosos. Mas há uma chave que muda tudo: a oração da manhã. Ela não é apenas um clamor, é uma declaração de governo espiritual. Quando você se levanta e declara: Senhor, esta casa te pertence, você não está apenas falando com Deus, você está plantando estacas no mundo espiritual, delimitando o território. Cada quarto é consagrado, cada pessoa é lembrada, cada pensamento é entregue. E mesmo que não pareça, mesmo que o silêncio ainda domine os corredores, algo está sendo quebrado no invisível. A atmosfera muda, a paz desce. Não se trata de religiosidade, mas de comunhão genuína. Não são palavras decoradas, mas clamores que sobem com fé. A casa que ora não é perfeita, mas permanece de pé mesmo em meio às tempestades. E onde há oração sincera, a presença divina. E onde Deus habita, o mal não encontra entrada. Se você quer declarar que sua casa pertence a Deus desde os primeiros minutos do dia, escreva nos comentários com fé: Senhor, sela meu lar com tua presença. Quando a alma ainda está crua, antes de ser moldada pelas pressões do relógio, da rotina ou das vozes do mundo, há um instante precioso, um espaço sagrado entre o abrir dos olhos e o primeiro passo fora da cama. É nesse intervalo que o Espírito Santo sussurra convites profundos. Ele não grita, ele não força, ele espera. E quando encontra alguém que responde com um "eis-me aqui", o céu se move. Declarar pela manhã: esta casa é tua, Senhor, não é apenas um gesto simbólico. É como acender uma tocha diante das trevas que tentam se infiltrar silenciosamente. Cada oração transforma o invisível. Você pode não ver, mas seus clamores constroem uma fortaleza espiritual ao redor dos seus. Lembre-se, a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E a fundação dessa casa começa quando ninguém mais está vendo. A verdadeira estrutura se ergue no secreto, na entrega silenciosa, no altar construído com lágrimas e fé. E mesmo que ninguém valorize esse momento, o céu nunca ignora uma oração feita no início do dia. Se você deseja começar suas manhãs posicionando seu coração e sua casa diante de Deus, escreva com fé nos comentários: minha casa começa no altar do Senhor. Não é preciso uma multidão, nem aplausos, nem cânticos afinados. Muitas vezes,
Deus inicia um mover dentro de uma casa através de um único intercessor. Talvez ninguém mais dobre os joelhos aí, talvez zombem da tua fé ou te chamem de exagerado. Mas o céu não precisa de muitos, precisa de um justo que clame. E talvez esse justo seja você. A história de muitas famílias foi transformada porque um pai orou em silêncio, porque uma mãe chorou aos pés do Senhor, porque um avô, mesmo cansado, levantava cedo para entregar seus netos ao Altíssimo. A oração da manhã é como semear em solo fértil. Não vemos o que acontece debaixo da terra, mas o céu está trabalhando nas raízes. Você pode estar orando há anos por alguém da sua casa. Pode parecer que nada muda, que tudo continua igual ou até pior. Mas Deus não se move por aparência. Ele se move por fé. Aquele que planta no secreto colherá no tempo certo. Uma casa sustentada por intercessão pode até balançar, mas não desaba. Pode até sangrar, mas não morre. Se você tem clamado por sua família, mesmo sem apoio, declare nos comentários com fé: mesmo só, eu creio na salvação do meu lar. Você já pensou quantas tragédias foram evitadas e você nunca soube? Quantos acidentes que não aconteceram, quantas palavras que poderiam destruir e foram caladas, quantos encontros errados foram desfeitos antes mesmo de se formarem. Nada disso foi coincidência. Foi intervenção. Foi resposta a uma oração sussurrada na solidão de um quarto, quando ninguém mais via, mas o céu ouvia. A oração da manhã é mais do que um pedido. É um escudo invisível. Ela não apenas busca respostas, ela impede ataques. Muitas vezes você está vivendo dias de paz, não porque nada de ruim se levantou, mas porque o Senhor já havia colocado uma barreira antes. A oração não apenas abre portas certas, ela fecha as erradas. E sabe o mais extraordinário? Você talvez nunca descubra tudo o que foi evitado por causa da sua fidelidade em orar. Mas Deus sabe. O céu registra, o inimigo percebe. A guerra espiritual não é vencida com força, mas com perseverança. Se você crê que muitas vitórias foram conquistadas sem que você visse, declare nos comentários: Senhor, obrigado por me livrar até daquilo que eu nunca vi. Talvez você já tenha se perguntado: será que minha oração faz diferença mesmo? Especialmente quando tudo parece igual, quando a pessoa por quem você ora continua distante, fria ou até resistente. Mas o mundo espiritual não obedece à lógica humana. Uma oração pode parecer pequena aos nossos olhos, mas no céu ela é como um raio de luz que atravessa densas nuvens de escuridão. Pais que oram pelos filhos estão tocando o futuro. Mesmo que eles já tenham saído de casa, mesmo que estejam em caminhos perigosos ou tenham virado as costas para tudo o que aprenderam, suas palavras ainda ecoam diante do trono de Deus. Uma mãe que intercede, um pai que clama, tem autoridade para profetizar libertação, proteção e destino. Você não precisa ver agora. Não precisa entender como. Apenas creia. Deus está guardando o que foi plantado. O coração de um filho pode resistir à repreensão, pode ignorar conselhos, mas não consegue escapar de uma oração que nasceu com lágrimas e foi entregue com fé. Se você crê que Deus tem um plano para seus filhos, mesmo que tudo diga o contrário, escreva nos comentários: meus filhos pertencem ao Senhor e o futuro deles está em suas mãos. O casamento é muito mais do que uma aliança humana. É um pacto espiritual que o inimigo tenta atacar todos os dias. E ele não vem com grandes explosões. Ele age com silêncios prolongados, palavras mal interpretadas, cansaços não ditos, rotinas que se tornam muros. Mas quando um dos dois decide interceder, algo muda. Você pode orar em silêncio, enquanto o outro dorme. Pode declarar: Senhor, guarda o coração do meu cônjuge, protege seus pensamentos, cura suas feridas.
porque há lutas que seu marido nunca confessará, pensamentos que sua esposa jamais revelará, mas Deus conhece. E Ele pode entrar onde você não pode tocar. Interceder pelo casamento é regar o jardim antes que ele murche. É lutar com armas espirituais por uma aliança que vale a pena. Não espere o momento crítico para se ajoelhar. Comece agora. Cada oração é um tijolo que fortalece a estrutura do amor. Mesmo que seu relacionamento esteja em crise, mesmo que pareça tarde demais, uma vida consagrada nas mãos de Deus pode mudar tudo. Se você deseja entregar seu casamento nas mãos do Senhor, escreva com fé nos comentários. Coloco meu casamento no altar de Deus. Ele é o centro da nossa aliança. Pais, talvez eles não tenham sido perfeitos. Talvez tenham te magoado. Talvez tenham se ausentado. Ou talvez tenham sido heróis silenciosos, firmes como rocha, mesmo quando ninguém os aplaudia. Mas independentemente da história, existe um princípio espiritual que não muda. Honrar pai e mãe é abrir uma porta de bênção que atravessa gerações. Orar por eles é mais do que um gesto de carinho. É um ato de autoridade espiritual. A Bíblia não apenas sugere, ela ordena. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias. E a honra também se expressa pela intercessão. É quando você dobra os joelhos e diz: Senhor, fortalece meu pai, restaura minha mãe, derrama graça sobre suas vidas. E se eles já partiram, transforme a saudade em gratidão. Diga: Senhor, obrigado por tudo o que recebi por meio deles. Se ainda não conhecem Jesus, sua oração pode ser: a ponte que os levará à salvação. E se há feridas antigas, permita que Deus cure, porque perdão também é herança espiritual. Se você quer honrar seus pais, não apenas com palavras, mas com oração, escreva com fé nos comentários: que o Senhor abençoe e guarde meus pais. Existem pessoas da sua família que carregam o mesmo sangue, mas parece que vivem em outra dimensão. Afastaram-se. Alguns por conflitos, outros por tempo, por dores não resolvidas, por escolhas que feriram. Talvez o contato tenha cessado, talvez nem saibam mais onde estão, mas há uma ponte que ainda resiste: a oração. Você pode não ter mais diálogo, talvez nem telefone, mas o céu ainda ouve a sua voz. Quando você ora por aquele irmão distante, pela prima que se perdeu, pelos tios que ninguém mais menciona, pelos filhos que se desviaram, o Espírito Santo vai até onde você não pode chegar. Ele visita lares, toca corações, acende luz onde só havia escuridão. Talvez haja mágoa, dor, decepção. Mas interceder é uma decisão madura. É dizer: mesmo ferido, eu escolho amar. E quem planta oração, planta retorno, planta reconciliação, planta restauração. E o tempo não é obstáculo quando o clamor é sincero. Se você deseja que Deus visite cada um dos seus familiares, mesmo os mais distantes, mesmo os esquecidos, escreva com fé nos comentários: Senhor, visita toda a minha família, mesmo os que já não estão por perto. Sua casa é mais do que paredes, telhado e endereço. É um território espiritual. E mesmo que ninguém perceba, cada ambiente carrega uma atmosfera. A oração da manhã tem o poder de moldar essa atmosfera antes que o dia comece. Enquanto o mundo acorda com pressa, você pode acordar com propósito. Quando você ora ao amanhecer, sela portas, cobre janelas, consagra cada cômodo. Você impede que o medo entre, que a escassez se instale, que o conflito se alimente. Louvores se tornam paredes invisíveis. Palavras de fé substituem murmúrios. E o lar, que parecia apenas físico, passa a carregar presença. Não precisa de altares de mármore nem de velas acesas. Deus habita onde corações quebrantados se levantam em fé. Quando isso acontece sob o mesmo teto, a casa se torna refúgio. Quem entra sente, quem mora ali sabe.
A paz é mais do que sentimento, é evidência da presença. Hoje, você pode fazer dessa rotina matinal um mover eterno. Pode transformar a atmosfera da sua casa com palavras ditas com fé antes do café, antes do jornal, antes da correria. Que sua casa seja conhecida no céu como um altar de comunhão, onde Deus reina do nascer ao pôr do sol. Se você crê que o Espírito Santo pode encher sua casa com paz e direção, declare com fé nos comentários: minha casa está consagrada ao Senhor, hoje e sempre. Se essa oração falou contigo, compartilhe com alguém, porque quando uma casa ora, outras também começam a despertar. Glória a Deus!